Parte 2, capítulo 30. Do que sucedeu a Don Quixote com uma bela caçadora. Assaz melancólicos e mal-humorados chegaram a seus animais cavaleiro e escudeiro, especialmente Sancho, a quem doía na alma ver-se escoar o dinheiro, parecendo-lhe que quanto deste se tirasse, era como se a ele próprio arrancassem as meninas dos olhos. Por fim, sem trocar palavra, montaram e se afastaram do famoso rio. Don Quixote, sepultado nos pensamentos dos seus amores, Sancho nos de seus enriquecimentos, que então lhe parecia estar muito longe de ser alcançado. Embora tonto, bem compreendia que as ações de seu amo, todas ou a maioria eram disparates e buscava pretexto para, sem entrar em contas ou em despedidas com seu senhor, desagarrar-se dele um dia e voltar para casa. Todavia, a fortuna ordenou as coisas muito ao revés do que ele temia. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, ao pôr do sol e ao sair de um bosque, esticou Don Quixote a vista por um verde prado, ao fundo do qual viu gente. Aproximando-se, reconheceu serem caçadores de altaneria. Chegando mais perto, avistou entre eles uma galharda senhora, montada num palafrém, ou raçanéia alvíssima, adornada de guarnições verdes e cilhão de prata. Vinha a senhora igualmente vestida de verde, tão bizarra e ricamente que a própria bizarria nela se encarnava. Trazia na mão esquerda um açor, sinal que deu a entender a Don Quixote ser aquela uma grande dama, senhora de todos aqueles caçadores, como em verdade era. Assim, disse a Sancho: corre, filho Sancho, e dize àquela senhora do palafrém e do açor que eu, o cavaleiro dos leões, beijo as mãos da sua grande formosura, e que, se sua grandeza me der licença, irei beijá-las e servi-la em tudo quanto puderem minhas forças e sua alteza me ordenar. Vê lá, Sancho, como vais falar, e cuida de não encaixar alguns dos teus refrães nessa tua embaixada. Só se o encaixador for outro, respondeu Sancho, duvidando logo de mim? Não é essa a primeira vez que levo embaixadas a altas e crescidas senhoras em minha vida. A não ser a que levaste a senhora Dulcinea, replicou Don Quixote. Não sei que outra hajas levado, pelo menos a meu serviço. Isso é verdade, respondeu Sancho, mas ao bom pagador não dói o penhor. E em casa cheia logo se prepara a ceia. Quero dizer, a mim não é preciso dizer-me ou lembrar-me coisa alguma. Para tudo tenho e de tudo entendo um pouco. Acredito, Sancho, disse Don Quixote. Vai em boa hora, e Deus te guie. Partiu Sancho a galope, fazendo o russo sair de seu passo habitual, e chegou onde estava a bela caçadora. Apeando-se, pôs-se de joelhos diante dela e disse: Formosa senhora, aquele cavaleiro que ali aparece, chamado Cavaleiro dos Leões, é meu amo. E eu sou escudeiro dele, a quem chamam em casa de Sancho Pança. Esse tal Cavaleiro dos Leões, que não faz muito se chamava o Cavaleiro da Triste Figura, mandou-me dizer que vossa grandeza seja servida de dar-lhe licença para, com seu propósito, beneplácito e consentimento, possa ele realizar seu desejo, que outro não é, segundo ele diz, e eu acredito, que o de servir a vossa culminante altaneria e formosura. Dando-lhe vossa senhoria tal licença, fará coisa que redunde em seu favor, e disso receberá ele assinaladíssima mercê e contentamento. Por certo, bom escudeiro, respondeu a dama, desincumbiste-vos de vossa embaixada com todas aquelas circunstâncias que tais embaixadas requerem. Levantai-vos do solo, pois não é justo que fique de joelhos o escudeiro de tão grande cavaleiro, como o da triste figura, de quem já temos aqui muitas notícias. Levantai-vos, amigo, e dizei a vosso amo que venha em muita boa hora a servir-se de mim e do duque meu marido, numa casa de recreio que aqui temos. Levantou-se Sancho, admirado tanto da formosura da bela senhora, como de sua muita polidez e cortesia, e mais ainda de lhe haver dito ter conhecimento de seu amo, o cavaleiro da triste figura, pois, se não o havia chamado Cavaleiro dos Leões, devia ser por ter sido adotado tal nome tão recentemente. Perguntou-lhe a duquesa, cujo título ainda não sabemos. Dizei-me, irmão escudeiro,
Esse vosso amo não é um de quem anda impressa uma história intitulada O Engenhoso Fidalgo Don Quixote de la Mancha, que tem por senhora de sua alma uma tal Dulcinea del Toboso? É esse mesmo, senhora, respondeu Sancho, e aquele escudeiro seu, que anda ou deve andar pela tal história, a quem chamam Sancho Pança, sou eu. Se não me trocaram no berço, quero dizer, se não me trocaram na impressão. Muito me alegra tudo isso, disse a duquesa. Ide, irmão Pança, e dizei a vosso amo, seja ele bem chegado e bem-vindo a meus domínios, pois coisa alguma poderia chegar que mais alegria me causasse. Sancho, com essa tão agradável resposta, voltou satisfeitíssimo para seu amo, a quem relatou tudo o que a grande dama lhe havia dito, encarecendo em seus termos rústicos e elevando ao céu sua muita formosura e seu grande donaire e cortesia. Don Quixote aprumou-se na sela, firmou-se bem nos estribos, acomodou a viseira, incitou Rocinante e, com gentil denodo, foi beijar as mãos da duquesa. Esta, que mandara chamar o duque seu marido, contou-lhe, enquanto Don Quixote ainda não chegara, toda a embaixada. Os dois, que haviam lido a primeira parte desta história, devido à qual tinham ciência do disparatado humor de Don Quixote, com enorme satisfação e desejo de conhecê-lo, o esperavam, dispostos a seguir-lhe a índole e a condescender com ele, enquanto dissesse, tratando-o como a cavaleiro andante nos dias em que com ele se detivesse, com todas as cerimônias usuais nos livros de cavalaria que haviam lido e de que ainda muito gostavam. Nisto, chegou um Don Quixote de viseira alçada, dando mostras de apear-se, acudiu Sancho a assegurar-lhe o estribo, mas foi tão desastrado que, ao descer do ruço, prendeu-se-lhe o pé a uma corda de albarda, de tal modo que não lhe foi possível desenredá-la. Antes, ficou pendente dela, com a boca e o peito tocando o solo. Don Quixote, que não tinha o costume de apear-se sem que Sancho lhe segurasse o estribo, pensando que ele já o segurara, descarregou de uma só vez todo o peso de seu corpo, levando consigo a sela de Rocinante, que devia estar mal apertada. Cavaleiro e sela vieram ao chão, não sem grande vergonha sua e muitas maldições que entre dentes lançou ao desditoso Sancho, ainda com o pé na peia. Mandou o duque que seus caçadores acudissem ao cavaleiro e ao escudeiro. Levantaram Don Quixote, maltratado da queda, e ele, manquitolando e como pôde, foi postar-se de joelhos ante os dois senhores. Mas não consentiu o duque de modo algum. Antes, apeando-se do cavalo, foi abraçar Don Quixote, dizendo-lhe: a mim me pesa, senhor cavaleiro da triste figura, que a primeira que vossa mercê fez em minhas terras tenha sido tão infeliz. Como se viu, mas descuidos de escudeiro costumam ser causa de outros sucessos piores. O sucesso que tive em ver-vos, valoroso príncipe, respondeu Don Quixote, impossível seja mal, ainda que minha queda não parasse até o mais profundo dos abismos. Pois dali me levantaria e me retiraria a glória de haver-vos visto. Meu escudeiro, que Deus maldiga, melhor desata a língua para fazer maldades do que ata e aperta uma sela para que fique firme. Entretanto, como quer que eu me ache, caído eu ou ereto, a pé ou a cavalo, estarei sempre ao serviço vosso e ao de minha senhora duquesa, digna consorte vossa, digna senhora da formosura e universal princesa da cortesia. Devagar, meu senhor Don Quixote de la Mancha, disse o duque, em havendo minha senhora dona Dulcinea del Toboso, não há razão para que se louvem outras formosuras. Neste ponto, já se libertara Sancho Pança do laço e, achando-se ali perto, antes que seu amo respondesse, disse: não se pode negar, mas sim afirmar que muito formosa é minha senhora Dulcinea del Toboso. Porém, onde menos se espera, levanta-se a lebre. Ouvi dizer que isto a que chamam natureza é como um olheiro que faz vasos de barro. Quem faz um vaso formoso também pode fazer 2, e 3, e 100. Digo-o porque, a fé, não fica a minha senhora duquesa atrás de minha ama, a senhora Dulcinea del Toboso.
Voltou-se Don Quixote para a duquesa e disse: Saiba, vossa grandeza, que nenhum cavaleiro andante neste mundo já teve escudeiro mais falante, nem mais cheio de graças do que o que eu tenho. E ele não me deixará mentir, se alguns dias vossa gran ceucitude quiser servir-se de mim. Ao que respondeu a duquesa: Que Sancho, o bom, seja cheio de graças, muito estimo, pois isso é sinal de que tem argúcia. As graças e donaires, senhor Don Quixote, como bem sabe vossa mercê, não calham sobre engenhos torpes. E já que o bom Sancho é cheio de graças e donaires, desde agora o confirmo por arguto. E falador, completou Don Quixote. Tanto melhor, disse o duque, porquanto não se podem dizer muitas graças com poucas palavras. E, para que o nosso tempo não se vá nelas, venha o grande cavaleiro da triste figura. Dos leões, deve dizer vossa alteza, disse Sancho, pois, triste, já não há figura nem figuro. Pois que seja o dos leões, prosseguiu o duque. Digo que venha o senhor cavaleiro dos leões a um castelo meu, próximo daqui, onde lhe será dada a acolhida que a tão alta pessoa com justiça se deve e que eu e a senhora duquesa costumamos dar a todos os cavaleiros andantes que a eles chegam. Nisto, já havia Sancho arranjado e apertado bem a sela de Rocinante, montado nele Don Quixote, o duque num formoso cavalo e, deixando a duquesa entre ambos, encaminharam-se para o castelo. Ordenou à duquesa que Sancho fosse a seu lado, pois apreciava infinitamente ouvir suas argúcias. Sem se fazer de rogá-lo, Sancho enfiou-se entre os três, fazendo-se o quarto na conversação, com grande prazer da duquesa e do duque, que tiveram por grande ventura acolher em seu castelo a tal cavaleiro andante e a tal escudeiro andado.